Boa tarde, turma do sétimo ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é terça-feira, não é? Dia 25. E vamos estudar nesse momento História. Pois é, galera. Hoje nós vamos estudar escravidão, opressão e resistência. Aí você pode perguntar, professora, que capítulo é esse do nosso livro? Na verdade, hoje nós vamos usar atividades complementares. Ok, galera? Nós vamos usar novamente atividades complementares porque ele pode nos dar um apoio muito bacana com relação a esses conteúdos e também para a gente fazer uma relação entre os conteúdos que a gente viu e os que a gente ainda vai ver, certo? Vocês lembram que a gente estudou nas aulas passadas? Nós estudamos sobre o nativo americano, sobre os povos nativos. E depois que a gente estuda sobre os povos nativos, galera, a gente estuda sobre o processo de colonização. Justamente, assim que a gente fala sobre povos nativos, a gente já fala logo em seguida de colonização. E quando a gente fala de colonização, é muito importante a gente falar de escravidão, certo? Então, no próximo capítulo do nosso livro didático, do tradicional que a gente usa, nós vamos ver um pouco, não é, desse processo de colonização. E para fazer essa relação entre esses conteúdos, vamos falar um pouco de escravidão, certo? As páginas, galera, são 102 e 103 do livro de atividades complementares. Páginas 102 e 103. Então, vocês podem abrir o livro de vocês, de atividades complementares, repetindo, para a gente acompanhar essa leitura e esse conhecimento, certo? Todo esse estudo. Vamos lá. Falando de escravidão, não é? Vocês podem pensar assim, professora, a escravidão, ela só começou a acontecer a partir do momento em que os europeus chegaram na América? Não, galera. A escravidão, ela existe desde antes de Cristo, certo? Ela existe há muito tempo. Porque desde que o homem é homem, né? Desde que o ser humano, né, existem também seres humanos ruins. Ou também a gente não entende os motivos, enfim. E desde que o mundo é mundo, existe escravidão. No tempo dos sumérios, por exemplo, existiam pessoas que eram escravizadas. Com relação àqueles locais onde tem o islamismo, né? Quando eles estavam numa época assim, bem mais antiga, não é? Também tinham bastante escravidão. E aqui no Brasil, não se fala de escravidão antes da chegada dos europeus, porque aqui só tinham os indígenas brasileiros, né? E a gente não conhece muito sobre escravidão com relação aos indígenas brasileiros sem a chegada dos europeus. E com a chegada dos europeus aqui, os indígenas foram os primeiros, não é, a serem escravizados. Inclusive, eles são chamados de negros da terra. Por que negros da terra? Por quê? Porque os europeus tinham essa visão, não é, bem desumana, na verdade, de pensar que toda pessoa de cor deveria ser escravizada. E os indígenas não eram pessoas brancas, né, também. Então, eles eram chamados de negros da terra, ou seja, negros nativos. Enfim. E, galera, mas por que a mão de obra indígena, escrava, foi aos poucos, não é? Ou até muito rapidamente, na verdade, se a gente for levar em consideração o tanto de tempo que isso aconteceu, por que ela foi substituída pela mão de obra escrava negra? Bom, no livro tem algumas justificativas, tem 4 justificativas para isso, a gente vai ver já já. Antes eu coloquei aqui, não é, uma coisa que é bem importante. A escravidão, né, a mão de obra escrava, foi as mãos e os pés de vários sistemas produtivos aqui no Brasil. Vocês sabem que o primeiro grande sustentador da nossa economia foi o açúcar, depois o café. E tudo isso, galera, todo esse crescimento econômico foi graças à mão de obra escrava. Então, o país, ele ganhou muito dinheiro, ele vendeu bastante através da escravidão. Então, muito dinheiro que chegou aqui foi por conta disso.
E isso é uma informação realmente bem estarrecedora. Então, vamos falar, né? Porque afinal a mão de obra indígena escrava foi substituída pela negra. Aqui no livro tem 4 justificativas. Primeiro, o lucrativo comércio triangular do Atlântico. Então, esse comércio do Atlântico, né, de navios negreiros, de transporte de navios negreiros, era muito lucrativo. Por quê? Porque esse sistema já estava sendo muito usado na Europa. Então, ele era muito lucrativo, era muito rentável para as pessoas, né? Então, por isso que os negros eram como se fossem mais lucrativos do que os índios. Segundo, o projeto de expansão de Portugal e da fé cristã católica, tendo em vista, né, que, como é que eu posso dizer, catequizar os índios não fosse uma coisa assim muito vantajosa para eles, porque não tinha muito resultado, né? E resistência indígena ao trabalho escravo nas lavouras. Então, os indígenas, eles realmente resistiam bastante a esse trabalho. E como eu já falei para vocês, se eu não me engano, os indígenas conhecem a terra, então eles fugiam com muita facilidade. E muitas vezes eles voltavam armados, não é? E preparados para um confronto. Então, mais um motivo para tirar a mão de obra escrava indígena. E por último, doenças trazidas pelos europeus. Esse contato, galera, de indígena brasileiro com europeu não foi nada legal por muitos motivos e também pelo motivo das doenças. Os europeus tinham doenças como varíola, né, gripe espanhola também. Não, gripe espanhola não, galera, não foi desse tempo ainda, mas outros tipos de gripe, certo? Foram trazidas para cá e os indígenas não tinham sistema imunológico para combater a esses micro-organismos. E esse contato não era bacana porque muitos indígenas morriam dessas doenças. Então, são vários motivos para escolher a mão de obra escrava negra, não é? Então, continuando, vocês já sabem, não é, que a partir daí foi o que vigorou no Brasil, foi o que deu lucro, foi o que deu dinheiro para as pessoas, para o país, não é? E aí surgem os crioulos. Bom, os crioulos, galera, são as pessoas, são os negros que nasceram aqui no Brasil, não é? Descendentes de africanos, mas que já nasceram aqui no Brasil, filhos de escravos. Porque quando chegaram, né, os escravos aqui, os escravos negros da África, eles não falavam português, por isso que eles eram chamados também de boçais. É um termo que é para se referir aos africanos, por eles não saberem a língua portuguesa, mas também como é que eles iam saber, não é? Se eles não moravam aqui, se eles não moravam em um país que falava português também, aí eram chamados por esse termo, boçais. E os filhos desses escravos eram chamados de crioulos e eles tinham facilidades. Como assim? Por quê? Esses filhos de escravos, como eles já nasciam na propriedade, né, do senhor, eles tinham a facilidade de trabalhar em serviços domésticos. Então, é mais fácil, não é? A gente tem que admitir que é muito mais fácil trabalhar em serviços domésticos do que em serviços da agricultura, na lavoura, carregando peso e tudo. Mas será que era realmente facilidade? Será que o serviço doméstico era mais fácil? Talvez não, não é? Então a gente tem que pensar bem. Será que sim? Será que não? A gente tem que pensar de forma crítica, porque essas pessoas que tinham esse trabalho doméstico na casa do senhor, essas pessoas muitas vezes eram exploradas também. Muitas mulheres engravidavam por conta de abusos desses senhores. E então não eram tão facilidades assim. Talvez não sejam tão facilidades assim. Ok? E com relação aos quilombos, o que são os quilombos? São os locais para onde negros, né, com relação a negros escravos, fugiam. A maioria eram realmente de escravos fugidos. E nesses locais, não é, eles viviam relativamente em paz, mas a coroa portuguesa, porque o Brasil ainda era uma colônia. O Brasil sendo uma colônia, quem mandava no Brasil não era um imperador, era o rei de Portugal.
Perfeito? Então, a coroa portuguesa decidiu firmar um acordo de paz. De paz. Então, o que eles ofereceram? Eles falaram assim: olha, o Quilombo reconhece a coroa portuguesa como realmente que seja quem manda nesse local, ou seja, o Quilombo pertence à coroa portuguesa, e em troca disso, as pessoas que nasceram no Quilombo ganham liberdade. E aí? Quem nasce no Quilombo ganha a liberdade. E as outras pessoas? Será que era realmente um acordo de paz? Não faz muito sentido para mim. E para você? Pois é, galera. Então, esse é um pouco... esse conteúdo ele é um pouco introdutório mesmo com relação à escravidão. A gente vai fazer algumas atividades, não é? E as atividades são na página 104 com relação ao vestibular. Vocês podem e devem ler esse conteúdo, porque, repetindo, história é principalmente leitura. A gente explica para que vocês entendam mais ou menos, não é? Esse caminho que a gente vai percorrer. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Até mais!